Olá, caros amigos, bem-vindos ao nosso canal Benigno Friburgo em Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar da Paraxá Lech Lecha, que está em Bereshit, né? Primeira Leá, capítulo 12, especificamente no versículo 10. Ontem nós já falamos na primeira Leá, fizemos uma grande introdução à nossa Beit Friburgo. Hoje nós vamos continuar falando dela, especificamente de um tema muito minucioso, tá bom, gente? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benigno no Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região do Cerro do Estado, no Rio de Janeiro. Trabalho com apoio do Ravi, Yaakov, aqui no Estado de Moreira pelo nosso Braga. Antes de falarmos, roda a vinheta. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Então, gente, como nós estamos falando, vamos aqui falar dessa Paraxá, Lech Lecha, e vamos aqui no trecho do versículo 10, que ontem na Beit nós já falamos dos versículos 1 a 9, hoje vamos falar do versículo 10. Está escrito assim, né? Vayehi Ra'av Baaretz, Vayered Avraham, Mitzraima, Lagur, Shem, que Aved a Arav Baaretz. Vamos lá. E houve fome, tá, gente, na terra, e desceu Abrão ao Egito para habitar ali, porque era grande a fome na terra. Dentro desse trecho, gente, vamos trazer alguns temas específicos dentro da Paraxá, na luz da Hassidut, Chabad, tá, gente? Com termos do Rashi, termos de alguns termos do pequeno Midrash, e também alguns trechos mais específicos na visão Chabad, tá, gente? De termos mais profundos, tá? Então, vamos lá, na linhagem racídica. Então, gente, nós lemos aqui o 12 a 10, logo no começo, em que Abraão e Sara vão ao Egito por causa da fome. Ao verem, gente, a beleza de Sara, Abraão diz que ela é sua irmã. Sara é levada ao palácio do faraó. O faraó sofre pragas quando descobre que Sara é casada e devolve Abraão, expulsa, devolvendo-lhes bens. Bom, gente, o versículo aqui, de uma forma direta, Abraão e Sara descem ao Egito por causa da fome. Promessa divina ainda estava em desenvolvimento. Por causa do medo, provavelmente, de ser morto, Abraão declara que Sara é sua irmã. Isso daqui é o sentido mais simples, não é isso, gente? Parte verdade. Sara era parente próxima, irmã, neta, segundo o Midrash. Nós temos porque o Midrash ele relata bastante isso daí, né, gente? Os comentários de Rashi também. Sara é levada ao palácio, Abraão é enriquecido com presentes. O faraó é atingido por pragas. Quando o rei descobre a verdade, devolve Sara e expulsa Abraão, que sai enriquecido, como nós vemos na literatura do Rashi, nos comentários do Midrash, né, nos comentários do livro do Orahai, e também temos aqui o Rumash Gabait, tá, gente? Vamos lá. Aqui tem umas lições para nós. Consequências práticas de medo e de mentira. Mesmo meia-verdade, ela tem preço, tá, gente? Mesmo a meia-verdade tem preço. Proteção divina para Sara. Ela não sofreu intimidade marital, mesmo estando no palácio. O episódio explica parte da formação de Abrão como figura de fé
orquestrada e mostra que a promessa divina prossegue apesar das falhas humanas, apesar da falha humana de falar meia verdade. Hashem guardou pela promessa divina, mas teve um preço. Então, gente, aqui o Rashi, né, traz aqui sobre Bereshit 12, 10, 20, comentário sobre irmã e sobre pragas. Está aqui, IBN Ezra, Sforno, leitura gramatical histórica. No Bereshit Rabba, Mignashim histórico sobre a revelação Avraham, Sara e sobre as pragas ao faraó. Alusão a literaturas simbólicas, sinais e imagens simbólicas. Que siga ao Egito, movimento para o lugar de exílio, de Kelipote, né? Forças de ocultação simboliza quando a alma se afasta do lugar espiritual, ideal, por necessidade material. Desculpa, tá, gente? Sara, tomada pelo faraó, a verdade, a santidade feminina, e isso é colocado sob influências de poderes externos, governantes materiais, mas permanece protegida. As pragas, sobre o palácio, a reação espiritual, quando a santidade deslocada, distúrbios aparecem na estrutura material. Aplicação simbólica. Cada pessoa pode descer ao Egito, quando prioriza a sobrevivência material sobre a integridade espiritual. Dizer ela é minha irmã, como metáfora, de esconder a verdade interior sobre quem somos, nossa santidade por meio social. Referência para essa parte da Paraxá. Os Midrashim, que leem Egito como símbolo do exílio espiritual, Bereshit Rabba. Leituras homiléticas que conectam Sari com a Sefirá de Yesod, fonte da continuação, propaganda espiritual. O ensinamento homilético, ético, moral, mensagens homiléticas. Coragem moral versus sobrevivência. Avraham erra por medo. A tradição usa isso para ensinar integridade e confiança a Hashem. Proteção divina não substitui responsabilidade. Apesar da proteção, há consequências que ensinam responsabilidade moral. Liderança e impacto. Como figura pública, as ações de Avraham têm efeitos. Quando líderes escondem a verdade, há implicações comunitárias. Sábios comentam que Avraham aprendeu neste episódio a depender mais explicitamente da promessa divina. Foi uma lição formativa. Então nós vemos aqui, gente, que mesmo a meia verdade para o tzadik vai custar caro. E aqui Avraham aprendeu a confiar somente em Hashem. Então, gente, fica uma lição para nós, tá? Avraham, que era Avraham, imagine nós. Gente, cuidado com as meias-verdades. Usa a verdade a qualquer instante, qualquer situação, tá, gente? É muito importante para a nossa vida, principalmente para nós, né? Nós, os Benenô, os Hassidemot, que é o justo entre as nações, tá? Então, vamos se enquadrar dentro daquilo que a Hashem requer de cada um de nós. O povo judeu tem sua meta, tem seu foco, seu caminho. Nós praticamos judaísmo para nós judeus, somos Benenoa, e temos que seguir o caminho judaico, os ensinamentos, que é traçado para a nossa vida, gente. É muito importante, muito importante. Então vamos lá, gente, continuar. A narrativa é usada para falar sobre dedicação, Messiras Nefesh, né, dedicação e o custo de compromissos morais. O Pirkei de Rabi Eliezer, no Bereshit Rabbah, sobre motivos e consequências. Então vamos lá, gente. Sobre motivos e consequências. Então vamos lá. O Abarbanel também traz, gente, sermões medievais sobre essa condição que passou aqui. Agora, no livro mais profundo, da Hassidut Rabbah, no livro místico, pelo Zohar do Arizal, vem nos trazer o seguinte: Sara, como esse, significa, está relatado como a Shekhinah. Na Kabbalah, Sara é frequentemente associada à dimensão da santidade feminina. A esfera que transmite bênçãos e continuidade. Sua emoção para o palácio do faraó indica uma investidura da santidade em lugar profano, mas que não se corrompe. Faraó está ligado como Kiriput, poderes de ocultação. Faraó simboliza forças que ocultam a luz divina. Quando a Shekhinah encontra essas forças, há conflito. Daí as pragas
manifestações e desequilíbrio. As pragas, como correção, Tikkun, as pragas são reações espirituais que restauram e equilibrando, forçando os poderes materiais a desenvolver a santidade ao seu lugar legítimo. Abraão, carregado de prata, ouro, recebe influência, bênçãos materiais como resultado do encontro. A ideia cabalística que quando a luz de Sara e isso é confrontada com as trevas e retornada a uma transferência e refinamento de energia que enriquece o justo, Tikkun, que gera abundância retificada. Conexões com conceitos, tá, gente? Conexões com os conceitos. Aqui, no conceito racídico, diz o Tixuxum, Kelipá, Itparu, que é a história lúcica como a criação, a luz limitada interage com as forças de ocultação e como a revelação e a correção que restaura o fluxo divino. E isso como ponte entre o alto e o baixo, Sara, e isso é o eixo que possibilita a continuidade das promessas patriarcais. Quando perturbado, o mundo físico sofre pragas. Textos místicos aqui, traz assim para nós. Zorra, sobre a viagem ao Egito, os encontros com forças. Temos aqui comentários, passagens que discutem a vida de Sara. Então, temos aqui bastante coisas que trazem uma condição para nós. Então, vamos ver. Aqui, gente, tudo isso são chaves para o Tikkun e para ter uma vida dinâmica entre Sefirot e Malhut. Tá? Entre Sefirot de Yesod e Malhut. Então, vamos lá, gente. Continuando. Na visão racídica, especialmente Rabbad, no texto Rokitana, discursos, o Rabbad apresenta esse texto como ênfase em psicologia da alma, serviço da mente e transformações práticas. Então, gente, os pontos centrais do Rabbad, aqui ele é confiança, consciente, bitarrão. Abraão falhou em expressar plena confiança, tá, gente? Expressar plena confiança, Abraão falhou. Rabbad usa o episódio para ensinar bitarrão, confiar em Hashem mesmo em perigo. Dizer, irmã, proteção estratégica versus ideal. A Hassidut explica que na vida prática pode existir medidas ocultas para proteger o serviço divino, mas isso não deve se tornar norma. A intenção e o estado da alma importam. Elevação através da descida ou descender ao Egito é um método espiritual voluntariamente enfrentar um lugar de ocultação, com o objetivo de elevar e redimir. A Hassidut distingue entre descida necessária para Tikkun e fuga por medo. O Tânia, do Alter Rebbe, o Rabi Shmuel Zalman de Liad, sobre a relação entre a Nefesh, Amit, a alma animal, e a Nefesh, a Elokit, a alma divina, e como enfrentar os meios materiais. Então, gente, no livro Serra do Rebbe, do Lubavitch, há numerosos discursos do Rebbe comentando os patriarcas sobre a descida ao Egito, como processo histórico místico, buscar as rotas aqui sobre Bereshit Lehá. Então, nós temos aqui, gente, muitos assuntos do Rebbe, né, muitos assuntos que discutem a santidade do Yesod, a parte feminina. Então, vamos entrar aqui, gente. Uma aplicação que o Rabbad traz para uma aplicação prática, que é muito bom para cada um de nós na nossa vida. Vamos lá. Trabalhar, o avogar, abrir trabalho sobre a fala e verdade, evitar meias verdades, gente. Desenvolver coragem, ser temente a Deus. Tá, gente? Vamos trabalhar nesse fato, né? Evitar sempre as meias verdades. Isso aqui é uma ação prática que o Rabbad trabalha muito, ensina para nós. Evitar meias verdades, desenvolver a coragem, temer a Deus, estratégia espiritual, quando descer é inevitável fazê-lo com a intenção de elevar Itpalut, transformando o material em veículo para a santidade. Aqui, gente, tem leituras, o Zohar traz leituras e imagens. O Zohar, seus comentários sobre as narrativas patriarcais, dá ênfase à interação entre Shekhinah e as nações, ao ciclo de captura e libertação da santidade, pontos que costumam aparecer em comentários do Zohar sobre esse episódio. A Shekhinah frequentemente desce e é posta em situações de exílio. As pragas simbolizam forças que reagem quando a santidade é deslocada. O Zohar liga nomes, Faraó, Egito, a atributos espirituais que
e discute como a presença da Shekhinah em ambientes impuros força correções. Então, gente, nós temos aqui, tá, a visão da Hassidut Chabad com relação a este tema, um tema que é tão importante. Então, vamos pegar aqui as notas, tá, de referência, tudo isso, tá? O texto bíblico, gente, tá aqui, Bereshit 12, 10 a 20, tá? Então, tem muitas lições aqui, como já falei aqui, ó, nas leituras do Rashi, leitura nas ligas sobre irmã, né? Nós já sabemos que tem as leituras da Torá do Rashi, comentários das Parashot. Temos aqui no Midrash, né, gente? A gente sabe que é o Bereshit Rabá, Midrash sobre Sara e as pragas. Eu tenho um pequeno Midrash aqui. Tudo passando por esse volume de coisas. Também tem aqui o livro do Diego, né? Aqui que é o Ayalon. Temos aqui livros aqui, respectivo disso, tá, gente? Então, falando bastante acerca da situação. Nós temos todos aqui, todo elaborado. Então vamos lá, gente. Vou colocar aqui uma história e milagres do mundo Chabad, tá, gente? A tradição racídica preserva muitos relatos exemplares sobre os Rebbeim. Então aqui, gente, vamos passar um relato, uma história, né? O Rebbe de Lubavitch e a bênção por crianças doentes. Relatos amplamente difundidos contam que a dedicação pessoal do Rebbe e suas orações ajudaram famílias cujos filhos estavam gravemente doentes. Muitos relatos descrevem recuperação parcial ou completa após consultas, bênçãos e notas. Kivkel, tradição oral abundantemente narrada em memórias rabáicas. O Rebbe Rashab, o Rabino Shalom Goviger, e a proteção espiritual. Histórias que escreve como o Rebbe Rashab que via para proteger Yeshivot, estudantes em tempos de perseguição soviética, com orações secretas e arranjos práticos que salvaram vidas e estudos. Aqui, gente, milagres e provisões que Hashem protegia os Rebbeim Chabad. Então, nós temos muitas histórias, muitas coisas para contar. Então, gente, Baruch Hashem, vamos ficar aqui dentro dessa paraxá com muita luz, com muita energia. Então, aqui, gente, tem alguns textos que possamos colocar em prática. Prática na nossa vida diária, prática na nossa vida construtiva, tá bom, gente? Construir coisas boas, elementos bons na nossa vida. Entender que muitas vezes a minha verdade, ela pode ter seu custo, tá, gente? A minha verdade, ela pode ter o seu custo e pode ser perigoso para a nossa vida, tá bom, gente? Então, pense nisso, gente. A meia-verdade pode ser perigoso para a nossa vida, porque tudo pode ter uma cobrança. Então, trabalhe nisso e sempre ter confiança. Trabalhe sempre ter bitarrão e nunca arrumar aquele jeitinho da meia-verdade. Nós vimos aqui o exemplo de Avraham, tá bom, gente? Nós vimos aqui esse exemplo. Então, temos aqui, na próxima parte, vamos falar aqui sobre Avraham, sobre Lot, né? Vamos falar da vida e do conflito que houve entre Avraham e Lot. Mas vamos ficar aqui nessa paraxá, gente, aprendendo que existem as forças daquele par, existem as forças da pureza, a Shekhinah. E quando elas se batem, gente, com certeza, situações e distúrbios, mas que Hashem-nos livre de situações e distúrbios, praticando sempre o quê? A verdade por completo. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Vem ficar conosco com a nossa Beit Noa Friburgo, como eu falei, trabalha com o apoio do Ravi Yaakov Grandskad, Moretão Noas Praga, Academia de Noé, plataforma Bem no Brasil. Somos bem hoje, julgados para nós judeus, vou estudar, vai aprender, e você vai ver o quanto é bom cumprir a tua missão. Tchau, tchau. Até a próxima.